Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. 20 de abril de 2021, terça-feira da terceira semana da Páscoa. Hoje meditaremos o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a capítulo 8, versículo 1a. Este conjunto de versículos corresponde à parte final, conclusiva do longo discurso de Estevão, que corresponde ao capítulo 7 inteiro do livro de Atos dos Apóstolos. Esse discurso de Estevão é chamado pelos exegetas um discurso histórico-teológico, porque, a partir da história e de figuras importantes da história de Israel, o autor sagrado vai interpretando o agir de Deus, o agir salvífico de Deus, na história do seu povo eleito. Aparecem, portanto, Abraão, José do Egito e Moisés. Na conclusão desse discurso, que corresponde aos versículos que nós citamos no início desta reflexão, Estevão conclui com uma sentença sobre o seu povo. E esta sentença é denunciada diante do Sinédrio. Vós matastes os profetas. Vós matastes também o justo, o filho do homem. Assim como vossos pais resistiram ao Espírito, também vós hoje desprezais a palavra, desprezais a lei, desprezais o agir de Deus testemunhado na vida do Filho. Vós o matastes, mas o Pai o constituiu Senhor, Filho do homem, e ele está de pé à direita de Deus. Esta é a visão que Estevão contempla antes de ser apedrejado. Vale lembrar o que significa esta figura Filho do Homem. É uma figura veterotestamentária que anuncia os tempos finais da instauração de um reino humanizado, de um reino onde haverá vida em plenitude, um reino da justiça e da paz. No Evangelho segundo Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, sublinha-se uma das características deste reino, entre as quais se destaca a misericórdia. O Filho do Homem estabelecerá um reino, segundo Lucas e Atos, que corresponde ao reinado da misericórdia, ao reinado do cuidado, ao reinado da vitória da vida, da reconciliação, da misericórdia, do amor, do perdão, da pacificação. Pois bem, diante do texto de hoje, nós precisamos nos perguntar: nós também matamos os profetas? Nós também apoiamos os que matam os profetas? Nós também desprezamos a palavra? Nós desprezamos o agir de Deus manifestado no Filho? Em síntese, nós resistimos ao Espírito de Deus? Nós que fomos ungidos pelo Espírito no dia do nosso batismo, que renovamos as promessas do batismo na vigília da Páscoa, e que nesse tempo de Páscoa aprofundamos todos os dons e as consequências e as graças que o Pai nos oferece por meio do Filho crucificado e ressuscitado. E sem dúvida, o grande dom que o Pai oferece por meio do Cristo é o dom do Espírito, aquele que habita em nós e que nos convence que somos filhos e filhas muito amados do Pai, que nos convence que nós participamos do corpo daquele que venceu a morte. Nós que somos iluminados pelo Espírito que gerou também a Escritura, que moveu Jesus a dar um testemunho qualificado do Pai e do reino do seu Pai, que é também nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor e peçamos que neste tempo de pandemia, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta provação e tribulação em nossa pátria, em nosso país e no mundo inteiro, tenhamos a graça e a docilidade de nos deixar conduzir pelo Espírito do Cristo que venceu a morte. Não resistamos ao Espírito, acolhamos o agir de Deus que salva. Participemos, movidos por esse Espírito,
deste reino de misericórdia que nós tanto necessitamos e que tanto desejamos. Que o Senhor nos dê a alegria de perseverar neste caminho, guiados, conduzidos, impulsionados pelo Espírito de Deus, que nos confirma na palavra e na graça de Deus, que nos confirma no amor fraterno e que nos convence que somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. Que assim seja. Amém.